Olá! A nossa análise de hoje parte de uma premissa que, olha, desafia quase tudo que se aprende sobre finanças. Com certeza. O livro é A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, e a ideia central é basicamente esta. O sucesso com dinheiro tem muito pouco a ver com o quão inteligente você é, e muito mais a ver com o seu comportamento. Exato. Então a nossa missão aqui é desvendar um pouco como as nossas emoções, os nossos vieses e principalmente as nossas experiências de vida moldam as decisões que a gente toma com dinheiro. E muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe, né? Exatamente. E para a gente entrar nesse clima, o livro já começa com uma das histórias mais contrastantes que eu já vi. É incrível. De um lado, a gente tem Ronald Reed, um faxineiro e frentista de uma cidadezinha rural dos Estados Unidos. Uhum. Uma pessoa assim completamente invisível para o mercado financeiro. Ele morreu aos 92 anos e deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares para a caridade. 8 milhões! Ninguém fazia ideia. Ninguém sabia. O segredo dele, comprava ações de boas empresas, reinvestia os dividendos e esperava. Por décadas. E aí vem o contraponto, que é a parte que realmente nos faz pensar. No outro extremo, temos o Richard Fusconi. O oposto completo. O oposto. Formado em Harvard, executivo de altíssimo nível em Wall Street, um gênio das finanças, que estava no topo do mundo. Certo. Ele vivia numa mansão assim gigantesca, tinha elevador, piscina, mais de 10 banheiros. E para manter esse estilo de vida, ele se endividou. Pesadamente. Aí veio a crise de 2008. E ele perdeu absolutamente tudo. Exato. E a pergunta que o livro nos força a fazer é: como? Como isso é possível? Pois é. Como um faxineiro, sem nenhuma formação, pode ter um resultado financeiro infinitamente melhor que um dos caras mais preparados de Wall Street? E a resposta não está numa planilha, né? Não está no modelo econômico. Não, está na cabeça. Na psicologia de cada um. O que é fascinante é que essa história é a porta de entrada para a primeira grande ideia do livro, que é a de que ninguém é maluco. Gosto muito desse conceito. Housel argumenta que as decisões que a gente toma com o nosso dinheiro podem parecer, sei lá, irracionais para os outros, mas elas fazem todo sentido dentro da nossa própria bolha de experiência. Cada pessoa viveu só uma fração minúscula de tudo que já aconteceu no mundo, mas essa pequena fração molda quase 100% da visão dela sobre como o mundo funciona. Mas isso é algo difícil de internalizar, né? A nossa tendência natural é olhar para as decisões financeiras de outra pessoa e pensar, que loucura! Sim. Como gastar uma fortuna num carro ou comprar bilhete de loteria toda semana. Precisamente. E o livro nos convida a suspender esse julgamento. O exemplo do bilhete de loteria é perfeito. Uhum. Para pessoas de classe média ou alta, que têm acesso a investimentos, planejamento, comprar um bilhete é, estatisticamente, uma péssima decisão. Mas, para alguém que vive com um salário mínimo, sem muita perspectiva de aumentar a renda, aquele bilhete pode ser a única forma tangível de sonhar com uma vida drasticamente diferente. A esperança que aquilo compra. Exato. A emoção e a esperança que aquele pedacinho de papel compra valem mais do que o dinheiro gasto. Dentro daquele contexto, não é uma decisão maluca. Isso me lembra muito das discussões sobre investimentos entre diferentes gerações. Sim, total. Um jovem que só viu o mercado de ações subir nos últimos 10 anos tem uma percepção de risco completamente diferente de alguém que viveu a hiperinflação dos anos 80 e 90 aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Um viu o dinheiro na poupança ser corroído dia após dia, o outro viu o mercado como uma máquina de fazer dinheiro. Nenhum dos dois está errado. Nenhum dos dois é menos inteligente. Eles só aprenderam lições diferentes em mundos diferentes. O livro defende que muito do que a gente chama de habilidade ou ignorância em finanças é, na verdade, só a sorte de ter nascido na época e no lugar certos. O que nos leva a um ponto bem desconfortável, mas essencial. O papel gigantesco da sorte. E é do risco. Que o livro trata como se fossem duas faces da mesma moeda. E a história que ele usa para isso é a do Bill Gates. Uhum. É muito fácil olhar para ele e dizer: gênio, visionário, trabalhador. E ele é tudo isso. Mas o livro nos lembra de um detalhe. Em 1968, existiam uns 300 milhões de jovens em idade escolar no mundo.
quantos deles frequentavam uma escola com um computador? Uma minoria da minoria. Talvez umas 300 pessoas. E o Bill Gates estava nesse grupo. Ele teve a sorte de 1 em 1 milhão de ter acesso a uma ferramenta que despertou a paixão dele no momento exato. Mas a história não para aí. Porque onde tem sorte, o risco tá logo ali do lado. Sempre. Na mesma escola estudava o melhor amigo de Gates, o Kent Evans. Segundo o próprio Gates, Evans era tão brilhante quanto ele. Talvez até mais. Sério? Sim. Eles programavam juntos, tinham planos de fundar uma empresa. Muito provavelmente, a Microsoft teria sido fundada por Gates e Evans. Só que o Kent Evans teve um azar de 1 em 1 milhão de morrer num acidente de montanhismo antes de se formar. Nossa. A mesma força invisível, sorte e risco, atuando em direções opostas. É uma história muito impactante e eu fico pensando o quão desmotivador isso pode ser. Se a sorte e o risco são tão poderosos, qual o sentido de se esforçar tanto? A lição não é que o esforço não importa. Ele importa, e muito. A lição é sobre humildade. Entendi. Entender que o sucesso nunca é 100% mérito seu e o fracasso nunca é 100% culpa sua. Isso ajuda a gente a julgar menos os outros e principalmente a se perdoar quando as coisas dão errado. E também nos alerta para não acreditar cegamente nas histórias de sucesso extremo, sabe? Porque elas sempre escondem uma dose de sorte que é impossível de replicar. Exatamente. Isso faz todo sentido. E se a sorte tem um papel tão grande e o resultado não é totalmente controlável, talvez o objetivo não devesse ser só acumular o máximo possível. A história do Ronald Read, o faxineiro, mostra um tipo de riqueza que não era para ser exibida. Isso me leva a pensar como o livro aborda essa tensão entre a riqueza que é real, mas invisível, e a pressão de mostrar que se tem dinheiro. Você tocou no segundo grande paradoxo que o livro explora. O conceito é: fortuna é aquilo que você não vê. Gosto muito disso. Housel faz uma distinção que eu acho brilhante entre riqueza e fortuna. Riqueza é a parte visível. São os carros de luxo, as casas na praia, os relógios caros. Riqueza é a renda que foi convertida em coisas. É o dinheiro que já foi gasto. E a fortuna? A fortuna é a riqueza que não foi gasta. São as ações, os títulos, o dinheiro guardado. É a renda que foi economizada e investida. A fortuna é invisível. Certo. E é ela que realmente importa, porque é a fortuna que compra a liberdade. O carro de R$1 milhão na garagem significa R$1 milhão a menos na sua conta. R$1 milhão a menos trabalhando para você. A ironia, então, é que gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Mas essa ideia de fortuna invisível é profundamente contraintuitiva, né? A gente vive numa cultura que valoriza a ostentação, o status. Exato. Como uma pessoa comum pode lutar contra esse impulso quase biológico de mostrar o sucesso que conquistou? É extremamente difícil, porque a gente só vê a riqueza visível dos outros, a gente não vê os extratos bancários, as carteiras de investimento. Verdade. Então, o nosso modelo mental de sucesso é baseado em aparências, que muitas vezes são financiadas por dívidas. O livro argumenta que o primeiro passo é mudar o objetivo. Em vez de desejar o carro de alguém, a gente deveria desejar as economias dessa pessoa, a flexibilidade dela. Mas como isso é invisível, exige uma mudança de mentalidade. E essa necessidade de mostrar riqueza nos leva a uma armadilha ainda mais perigosa, que o livro chama de nada é o suficiente. Ah, essa é terrível. É a ideia de que a trave da ambição continua se movendo para frente. Você atinge uma meta e, em vez de sentir satisfação, você cria uma nova, maior. A história do Rajat Gupta é o exemplo mais chocante disso. Sim, é um caso de estudo sobre ambição descontrolada. Gupta nasceu numa favela em Calcutá, órfão, e chegou ao topo do mundo como CEO da McKinsey, uma das consultorias mais prestigiadas do planeta. Uma história de superação incrível. Em 2008, ele tinha um patrimônio de $100 milhões. Ele tinha tudo: prestígio, respeito, dinheiro para várias gerações. É uma quantia de dinheiro que a maioria das pessoas nem consegue conceber. E mesmo assim, não era o suficiente. Ele queria ser bilionário.
Nossa. E essa vontade o levou a se envolver num esquema de insider trading. Ele arriscou tudo o que tinha, reputação, liberdade, a fortuna por algo que ele não tinha e principalmente não precisava. E ele foi preso, né? Foi condenado e preso. É o exemplo máximo daquela citação do Warren Buffett que está no livro. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz o menor sentido. Essa história é um alerta muito poderoso. E parece que a lição aqui é saber quando parar. Isso sugere que a estratégia financeira ideal não é sobre maximizar ganhos a qualquer custo. Exatamente. Qual seria a filosofia alternativa que o livro propõe? A filosofia proposta muda o foco de ganhar o máximo para sobreviver por mais tempo. Housel distingue brilhantemente entre ficar rico e continuar rico. São duas coisas diferentes. Duas habilidades completamente diferentes. Ficar rico geralmente exige otimismo, assumir riscos, sabe? Se expor. É sobre buscar crescimento. E continuar rico. Continuar rico exige o oposto. Exige humildade e uma certa dose de paranoia. Paranoia. Sim. Exige o reconhecimento de que a sorte que te ajudou a chegar lá pode virar a qualquer momento e levar tudo de volta. Manter a riqueza é sobre evitar a ruína. É sobre sobrevivência. E a história de Jesse Livermore é a personificação trágica desse contraste. Livermore foi um dos maiores especuladores de Wall Street no início do século XX, certo? O maior. Ele fez e perdeu fortunas várias vezes. No auge, durante a quebra da Bolsa de 1929, ele ganhou o equivalente a 3 bilhões de dólares em um único dia. 3 bilhões. Em um dia? Apostando contra o mercado. Mas a confiança que o levou a fazer essa aposta genial foi a mesma que o levou a fazer apostas cada vez maiores depois. Ele achou que não podia errar. Ele estava tão convencido de que estava certo que não conseguia conceber o cenário de estar errado. Ele perdeu tudo, de novo, e infelizmente deu um fim à própria vida. Que história. A lição é que a sobrevivência é a habilidade mais subestimada. É ela que permite que a mágica dos juros compostos funcione. Sem permanecer no jogo, não tem mágica. Entendo o ponto sobre dormir em paz, mas essa ideia de que ser razoável é melhor do que ser racional não abre a porta para decisões financeiras ruins, disfarçadas de razoáveis? Essa é a pergunta crucial. Onde fica a linha entre ser razoável e ser simplesmente indisciplinado com os investimentos? E a resposta do livro não é sobre indisciplina, mas sobre sustentabilidade emocional. Uma estratégia perfeitamente racional no papel. Tipo, comprar mais ações quando o mercado está em pânico. Exato. Pode ser impossível de ser seguida por um ser humano normal. Se você cria um plano que te causa tanto estresse que você o abandona na primeira crise, ele não serve para nada. Entendi. Ser razoável é criar um plano que é bom o suficiente na matemática, mas que você consegue seguir de verdade, nos bons e maus momentos, porque ele se alinha com seu temperamento. Então é mais sobre autoconhecimento do que sobre matemática financeira. Exatamente. E o melhor exemplo disso vem de alguém que você esperaria que fosse o mais racional de todos. Harry Markowitz. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele mesmo. Ele ganhou o Nobel por desenvolver modelos matemáticos super complexos para otimização de portfólios. E quando perguntaram como ele, pessoalmente, investiu o dinheiro dele, a resposta foi chocante. O que ele disse? Ele disse: "Eu visualizava meu arrependimento. Eu sei que se o mercado subir e eu não estiver dentro, vou me arrepender. E sei que se o mercado cair e eu perder tudo, também vou me arrepender. Então, eu dividi meu portfólio 50% em ações e 50% em títulos." Ele não estava usando os próprios modelos matemáticos dele. Não, ele não estava sendo racional no sentido acadêmico. Ele estava sendo razoável. Ele queria dormir em paz. Ele criou uma estratégia simples para minimizar o arrependimento futuro e ajudá-lo a dormir em paz. Se o próprio ganhador do Nobel faz isso, talvez todos nós devêssemos nos dar essa permissão. Ok, então. Sobrevivemos, somos razoáveis, acumulamos uma fortuna invisível. Para quê? Qual é, no fim das contas, o verdadeiro propósito do dinheiro, segundo o livro? A resposta é surpreendentemente simples e profunda. A utilidade máxima do dinheiro não é comprar coisas,
é comprar controle sobre o próprio tempo. Liberdade. Liberdade. A maior recompensa que o dinheiro pode oferecer. A capacidade de acordar de manhã e dizer: hoje eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Essa autonomia é a forma mais elevada de riqueza. Mais do que qualquer carro de luxo ou casa gigante. Muito mais. O autor conta a própria história de quando era jovem e conseguiu um estágio prestigioso num banco de investimentos. O salário era ótimo, o status era alto, mas ele não tinha controle nenhum sobre o tempo dele. Entendi. Ele trabalhava horas intermináveis, sob o comando de outras pessoas, e ele percebeu que, apesar do bom salário, ele estava pagando com a liberdade dele. Ter economias, ter uma fortuna invisível, é o que te dá a opção de dizer não a um emprego que te faz infeliz, ou de tirar um ano para ficar com a família, ou de mudar de carreira no meio da vida. É o poder de escolha. Esse é o verdadeiro dividendo do dinheiro. Então, para a gente amarrar tudo isso, as lições centrais que a gente tira dessa análise do livro são que nossas decisões com dinheiro são moldadas pelas nossas experiências pessoais muito mais do que por planilhas. Que a verdadeira fortuna é invisível e se traduz em liberdade e controle sobre o nosso tempo. E que, para chegar lá, a estratégia de sobreviver e ser razoável supera no longo prazo a busca incessante por uma racionalidade perfeita. Exato. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, algo que o livro inspira. Existe um conceito na psicologia chamado a ilusão do fim da história. A ilusão do fim da história? Ele diz que todos nós reconhecemos o quanto nossa personalidade, nossos desejos mudaram no passado, mas a gente subestima profundamente o quanto eles ainda vão mudar no futuro. A pessoa que somos hoje não é a mesma que seremos em 10 ou 20 anos. E qual a implicação disso para as finanças? A implicação é que um plano financeiro rígido feito hoje para um eu futuro que você mal conhece é extremamente frágil. Porque os objetivos mudam. Seus objetivos de vida vão mudar. Você pode querer menos dinheiro em mais tempo ou o contrário. A carreira dos seus sonhos hoje pode ser o seu pesadelo amanhã. Portanto, talvez a habilidade financeira mais importante não seja a capacidade de seguir um plano à risca. Mas sim? Talvez seja a capacidade de construir uma margem de segurança em economias, em flexibilidade de carreira tão robusta que te permita mudar de rumo quando você inevitavelmente mudar como pessoa. O objetivo não é se prender a um plano, mas construir uma base que te dê a liberdade de evoluir. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.